Aleluia. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode tornar o nosso luto em festa. Só o Senhor pode tornar a nossa vergonha em honra. Nós cremos nisso e é sobre isso que nós temos conversado durante esse mês de abril. Nós temos cantado, nós temos ouvido esses sermões que falam sobre a nossa esperança. Temos firmado as nossas raízes nesses tempos de instabilidade. Vivemos tempos de instabilidade, sim, no cenário político, no cenário econômico, no cenário da saúde pública, no nosso país e em todo o mundo. São tantas situações que trazem instabilidade, são tantas situações que nos tiram a certeza. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, nós não sabemos se teremos o que comer, nós apenas confiamos nas palavras e promessas do Senhor que nos dizem que nada nos faltará. A nossa esperança precisa estar firmada não em coisas mutáveis como a nossa economia, como a política. A nossa esperança não pode estar firmada em coisas que se abalam, como os reinos e poderes desse mundo. A nossa esperança precisa estar firmada num Deus que é eterno, num Deus que é imutável. E é sobre isso que a gente tem falado durante esse mês, sobre firmarmos as nossas raízes nesses tempos de instabilidade. Nós conversamos na semana passada sobre Jó e a árvore que ele viu, que era uma árvore abandonada no caminho, cujo tronco havia morrido, mas que ao cheiro das águas poderia brotar e receber frutos. O final da humanidade, segundo Jó, é o final de morte. Todos nós iremos morrer um dia, porém o pastor Binho nos lembrou que Jesus muda o decreto final que havia contra nós. Pastor Binho nos lembrou da ressurreição de Lázaro, quando Jesus vem e ressuscita depois de 4 dias aquele homem morto e o traz de volta à vida. Hoje, pela graça de Deus, eu vou compartilhar com vocês um texto muito bonito de Isaías, Isaías capítulo 11, Isaías e o broto de esperança. Semana que vem, pela graça de Deus, o pastor Binho voltará a falar com a gente sobre João e a poda necessária para que haja esperança de frutificação na nossa vida. Como eu disse, hoje eu quero falar com você, hoje eu quero trazer ao seu coração a palavra do Senhor, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte, o texto vai ser projetado na sua tela. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade será o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra.
Nós te louvamos porque ela sempre fala aos nossos corações e sempre, sempre vem de encontro às nossas necessidades. Esse texto tão lindo, escrito pelo profeta Isaías há tanto tempo para um povo sem esperança, vem ao nosso encontro hoje, para mais uma vez renovar no nosso coração as forças, o vigor, para renovar no nosso coração a esperança de promessas lindas que o Senhor tem para nós. Promessas de que um broto virá, e a partir desse broto as nossas vidas seguirão arraigadas. Por isso eu te peço agora, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, que estou compartilhando com os meus irmãos a Tua palavra, que seja o Teu Espírito através de mim a falar e a tocar cada coração agora. Que no nome de Jesus eu não venha falar de mim, mas venha falar do Teu Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos. Toca, Senhor, com Teu Espírito os nossos corações, porque só assim conseguiremos entender a Tua palavra, e mais do que entender, nós conseguiremos praticá-la. Dá-nos esse poder, Senhor, nós te pedimos, dá-nos esse poder, em nome de Jesus. Amém. Desde os tempos das mitologias mais antigas que existem, os seres humanos sempre gostaram de ouvir, contar e recontar histórias de heróis. A gente conhece muito bem os heróis da mitologia grega, o Hércules, por exemplo. No final do século XIX, começo do século XX, os super-heróis, que não eram filhos de deuses como Hércules era, mas super-heróis dotados de poderes sobre-humanos, começaram a fazer muito sucesso nos quadrinhos e, na década passada, fizeram muito sucesso nos cinemas, levando muita gente e fazendo com que os produtores e os grandes estúdios de Hollywood lucrassem milhões, bilhões de dólares. Mas é muito engraçado a gente ver que existe um outro tipo de herói que a gente gosta muito, que cativa muito a nossa imaginação. São aqueles heróis improváveis. E eu lembro muito de um que eu gostava de assistir quando eu era criança, é um herói mexicano, o Chapulín Colorado. Um herói muito atrapalhado, um herói que ninguém esperava, que sempre se metia em confusão, que ninguém dava nada por ele, mas que acabava no final do dia salvando. Nós, brasileiros, temos no nosso coração um lugarzinho especial para um outro herói brasileiro, o famoso Mazzaropi. Quem aqui já assistiu os filmes do Mazzaropi e viu que ele era uma outra pessoa improvável, uma pessoa comum, que não era dotada de superpoderes, que não era filho de um deus, era um homem comum, o matuto, como a gente conhece. E esse herói improvável, o Mazzaropi, em seus filmes, sempre fazia várias peripécias e acabava livrando as pessoas do conflito daquele filme. Eu conheço gente que já assistiu quase todos os filmes do Mazzaropi. Quando eu olho para esse texto de Isaías, eu vejo que ele fala sobre um herói que viria trazer esperança para um povo muito sofrido. Um herói que viria trazer esperança para um povo que sofreria ainda, porque quando Isaías profetiza, está tudo bem em Israel, as pessoas estão vivendo bem em suas casas, porém viria um tempo em que eles seriam julgados pelos seus pecados. E quando Isaías profetiza, ele diz, olha, vocês vão sofrer sim, e vão pagar o preço dos pecados de vocês, porque vocês se desviaram do Senhor. Mas vejam, virá um herói improvável para salvar vocês. Quando eu olho para esse texto de Isaías, eu vejo que existe esperança. E a esperança sempre vem de onde nós menos esperamos. A esperança vem de onde nós menos esperamos. O primeiro versículo de Isaías, capítulo 11, diz para a gente que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Se você voltar a alguns versículos, voltar para o finalzinho do capítulo 10 de Isaías, você vai ver que Isaías descreve uma grande floresta. E nessa grande floresta havia cedros, haviam árvores que tinham uma madeira muito poderosa, madeira boa para fazer móveis, madeiras que tinham dificuldade de serem derrubadas da floresta.
E essas árvores, elas representavam as nações poderosas que viviam ao redor de Israel, ao redor de Judá, o povo do Senhor. Porém, o capítulo 10 termina dizendo que todas essas nações, todas essas árvores poderosas da floresta seriam derrubadas. Israel, o povo do Senhor, por muito tempo confiou e fez alianças com esses povos ao redor deles, porque eles não confiavam no poder de Deus. Eles não confiavam que não existe nada melhor do que o Deus de Israel. Eles confiavam, sim, no poder do Egito, no poder da Síria, no poder do Líbano. Eles confiavam no poder das outras nações, nessas árvores imponentes e poderosas. Só que aí, depois que o capítulo 10 termina, dizendo que todas essas árvores poderosas seriam alvo, objeto do fogo do Senhor, o fogo da ira do Senhor viria sobre esses inimigos. No capítulo 11, o texto começa dizendo que viria um brotinho no meio de árvores poderosas. E esse brotinho seria o herói improvável de Israel. Esse brotinho viria de Jessé, e nós conhecemos a história do povo de Deus. Jessé, o pai de Davi, era um homem comum, um homem simples, que tinha os seus filhos e criava eles como soldados, como guerreiros, e Davi, o mais novo deles, era pastor de ovelhas. Quando o profeta é enviado até a casa de Jessé, Deus despreza todos os filhos imponentes de Jessé e escolhe Davi, o mais novo, o mais fraquinho, o mais bobinho talvez. Ele contava muitas histórias, os seus irmãos ficavam bravos com isso. O mais improvável é aquele que Deus escolhe para governar Israel. Não eram aqueles que lutavam com escudos e lanças, mas era o improvável. Assim como Israel tinha confiado nas nações prováveis, agora Israel seria chamado por Deus mais uma vez a confiar num brotinho improvável. Sabemos que quando Isaías profetiza, Davi já tinha morrido, muitos dos descendentes de Davi já tinham morrido. Porém, quando a gente chega aqui, no tempo do exílio, a gente vê que os descendentes da família real, quando eram levados para o exílio, eles eram muito maltratados, alguns tinham seus olhos furados, outros eram até castrados, para que não houvesse descendência real. Porém, desse povo que havia diminuído tanto de tamanho, porém, desse povo que estava quase sumindo no meio de tantas nações para as quais o povo de Deus foi disperso, Deus promete, desse brotinho, desse pequeno povo que foi disperso para o exílio, Deus promete restauração. Irmãos, tantas vezes na nossa vida, nós buscamos salvação em super-heróis, nós criamos para nós superpotências que podem nos salvar. Talvez você crê piamente que é um amor romântico que vai salvar a sua vida, que você só precisa encontrar a pessoa certa, e aí sim você vai encontrar redenção para você. Talvez você transfira para uma figura paterna, materna, a sua salvação, e você diz, olha, a minha história teria sido diferente se os meus pais tivessem agido de tal e tal forma comigo. Ou talvez você coloca a sua esperança de salvação, de libertação, numa ascensão social. Eu vou trabalhar, fazer faculdade, vou crescer na empresa que eu trabalho, até me tornar a árvore mais alta do meu trabalho. Até que todos possam me ver. Ou às vezes a gente transfere para um político, para um influenciador digital, para um artista, para uma personalidade muito famosa, a ideia de redenção que a gente tem. Quais super-heróis nós temos criado para nós mesmos? Porém, quando eu olho para o texto de Isaías, o convite do Senhor é que nós olhemos não para os prováveis, não para as prováveis causas das nossas conquistas, mas que nós coloquemos a nossa esperança num brotinho. A nossa esperança vem de lugares improváveis. Isaías ainda, no capítulo 53, se você adiantar vários capítulos da sua Bíblia, mais uma vez Isaías vai comparar Jesus a esse broto. Porque foi subindo como um renovo,
como um broto. E como raiz de uma terra seca, Jesus era tão improvável que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. E quando nós olhávamos para ele, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não havia probabilidade em Jesus de ser aquele por meio de quem a salvação viria. Será que nós temos colocado a nossa esperança nos prováveis? Isaías nos ensina que os improváveis de Deus sempre são aqueles através dos quais Deus escolhe agir na história, trazendo salvação e libertação. Davi, no Antigo Testamento, foi uma espécie de salvador e libertador do povo de Israel, que vivia em constante ameaça dos filisteus. A gente conhece a história de Davi e Golias. Golias era uma arma de guerra dos filisteus contra Davi, mas o improvável, pequeno Davi, venceu o gigante. Jesus, a raiz de Jessé, o descendente de Davi, veio como um improvável. E como esse improvável, o pequeno Jesus, o humilhado, o desfigurado Jesus, se tornou a grande pedra com a qual Deus derrotou o gigante da morte. E ainda hoje, meus irmãos, Deus quer usar a mim e a você, pequenos brotos, que brotam da raiz de Jessé, do tronco do Jesus que foi pendurado numa árvore, no madeiro. Nós brotamos da cruz de Cristo como feitura dele, como parte do corpo dele. E hoje somos chamados a sermos esses brotos improváveis, mas que trazem esperança para o mundo. É interessante que eu cresci numa igreja onde havia muitas pessoas com características muito peculiares. E lá havia uma senhorinha que todo mundo dava muita risada dela, porque na simplicidade dela ela era super engraçada. Ela não falava o português direito, ela tinha pouca leitura, pouco estudo, mas essa mulher improvável foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ganhar muitas almas. Ela tinha o costume de ficar nos pontos de ônibus da cidade e sempre falar de Jesus para as pessoas. Em um desses episódios, eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir para minha casa e ela não me reconheceu no ponto de ônibus e ela parou, me chamou, olhou para mim, viu que eu estava olhando para ela, sorrindo para ela e sem me reconhecer ela veio, ô meu filho, deixa eu te falar aqui sobre Jesus. E ela começou a contar do Evangelho, eu deixei, porque eu achei muito bonitinho. Uma mulher improvável de Deus, mas que foi usada como esse brotinho para trazer esperança para tantas pessoas em pontos de ônibus. Será que Deus não quer te usar para trazer esperança para pessoas na sua família, no seu raio de influência, na sua vizinhança? Mas quando a gente continua olhando para Isaías, a gente vê que esse broto que traz esperança, ele era um broto qualificado. O versículo 2 diz que repousaria sobre esse broto o Espírito do Senhor. Olha só, o que faz a diferença naquela senhorinha da minha igreja não é o estudar muito, não é o saber muito teologia, não é ter uma boa leitura, mas repousar sobre ele, o Espírito do Senhor, sobre Jesus o Espírito estava. E Jesus, quando vai ao templo, ele recita o profeta Joel dizendo que sobre mim está o Espírito do Senhor, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de espírito e de coração. Jesus é o descendente qualificado de Deus. E esse Espírito que viria sobre Jesus, e que vem sobre nós hoje, você vai olhar aí no versículo 3, ainda no versículo 2, esse Espírito do Senhor que viria sobre Jesus seria um espírito de sabedoria e entendimento. Você vai notar que no versículo 2 existem três duplas de qualidades que viriam sobre esse descendente. Sobre Jesus estaria o espírito de sabedoria e de entendimento. Sabedoria é a palavra hebraica hokmah, e quer dizer aquele que tem habilidade para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Jesus tinha propósito na vida dele, e assim eu e você somos encarregados do propósito de Deus, de trazermos a esse mundo esperança. Mas esse
ungido do Senhor, esse broto, não seria dotado apenas de sabedoria, seria dotado de conhecimento. Em Isaías capítulo 9, nós ouvimos Isaías falar que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Conhecimento pode ser traduzida também como conselho. Jesus é aquele que tem a capacidade de compreender, de discernir as situações da nossa vida. Ele pode nos dar direção para os nossos dias. Se você se sente perdido, saiba que Jesus, o ungido de Deus, esse broto, esse improvável de Deus, é aquele que tem propósito para a sua vida, mas é também aquele que pode te dar sentido, que pode te dar direção. Mas, além de sabedoria e entendimento, que é a primeira dupla que aparece aqui no versículo 2, esse descendente improvável de Davi seria cheio do espírito de conselho e de fortaleza. Conselho é ter aquela estratégia, um plano delineado que vai te levar para um objetivo, para um alvo. Jesus não era alguém guiado pelo acaso. Jesus não era guiado pela sua própria vontade. Você vai ver que o versículo 3 fala disso. Não, Jesus era guiado por um conselho, por uma meta, por um objetivo. E por várias vezes Satanás tentou desviar Jesus do seu propósito, da sua missão, mas Jesus permaneceu firme. Porque o espírito de conselho e o espírito de fortaleza estava sobre Jesus. A palavra fortaleza aí, no hebraico, é a palavra gebura. No mesmo texto que diz que Jesus é conselheiro, diz que Jesus é também o Deus forte. O espírito de conselho, o espírito de força estava sobre Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, Ele realiza muitos milagres, muitos sinais. Ele cura enfermos, Ele expulsa demônios. Ele vem nessa terra trazendo palavras poderosas e ações poderosas. Esse broto improvável que virá da parte de Deus, Ele trará sim sabedoria e entendimento, mas Ele trará também conselho e força. Força para mudar situações, força para mudar vidas tortas, força para acabar e esmagar os governos opressores desse mundo, força para acabar e esmagar com o governo das trevas que atua no nosso mundo ainda hoje. E Jesus caminhou e nos deu autoridade antes de ser assunto aos céus, para que caminhemos nessa terra da mesma forma que Ele andou, curando enfermos, expulsando demônios, apregoando o ano aceitável do Senhor, a perdão para todas as pessoas agora. O espírito de conselho, o espírito de fortaleza estava sobre Jesus e hoje repousa sobre a igreja, para que nós, os improváveis de Deus, tragamos esperança para esse mundo. Será que nós temos caminhado trazendo esperança para esse mundo? Temos andado cabisbaixos como aqueles que não têm essa esperança? Mas a terceira dupla de palavras que aparece aqui no versículo 2 é que sobre Jesus, sobre esse broto improvável, viria o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento é aquilo que motiva pessoas competentes a fazerem aquilo que elas devem fazer. E temor, se você junta a palavra temor, a palavra conhecimento, são duas palavras que representam a obediência perfeita que Jesus ofereceu a Deus. Nós, povo de Deus hoje, se quisermos trazer esperança para esse mundo perdido, precisamos sim ser cheios de sabedoria e entendimento, precisamos ser cheios de habilidade, propósito na nossa vida. Precisamos também ser cheios de direção, ser cheios da força do Senhor para realizar as obras do Senhor aqui, mas nós também precisamos caminhar em obediência e temor. Conhecimento que traz temor do Senhor, que não nos desvia do nosso propósito. Esse broto, que é a esperança improvável de Israel, nos convida também a olhar para um segundo tipo de esperança que aparece nesse texto de Isaías 11. Se a esperança viria de um improvável, de um lugar improvável, a esperança para nós hoje no nosso mundo também vem para cumprir os decretos do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor. Se você ver os versículos 3, 4 e 5, a gente vai
notar que algumas palavrinhas se repetem nesses versículos. Se nós queremos trazer esperança para esse mundo, nós precisamos ser aqueles que carregam a esperança, mas que também são cheios de vontade para cumprir os decretos e a vontade do Senhor. Olha só os versículos 3, 4 e 5 que diz: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quais palavras se repetem, pastor? Ele julgará, ele repreenderá, e de novo no versículo 4, ele julgará, decidirá, ferirá e matará o perverso. Irmãos, tantas vezes nesse mundo nós somos alvo de humilhação, assim como Israel, o povo para o qual Isaías escreveu esse texto, havia sido objeto de escárnio, de humilhação entre os povos, porque eles foram levados ao exílio, muitos deles foram levados para países estrangeiros totalmente nus, e quando eles chegavam em desfile nas cidades, as pessoas zombavam delas, zombavam do povo de Deus que outrora vivia com tanta paz e tanta tranquilidade nas cidades de Israel, nas cidades de Judá. Porém, por conta do pecado desse povo, o que eles tiveram que se vestir foi de opróbrio, de cinzas, de vergonha. Porém, a promessa que Isaías traz é que um dia, o Senhor, o Deus de toda a terra, viria julgar os inimigos de Israel. Ele julgaria, ele repreenderia com justiça, com retidão, ele não faria distinção de ricos e pobres, ele julgaria com a reta justiça. E ele decidiria de uma vez por todas, a favor dos mansos, a favor dos humildes, a favor dos fiéis. Mas aos ímpios, aos perversos, ele feriria com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele mataria os perversos. Irmãos, Jesus, como o broto que veio, também, assim como os israelitas, foi humilhado, foi cuspido, foi espancado. Porém, quando ele ressuscita e é assunto aos céus, e João o vê, João vê um cordeiro que se senta num trono. Na antiguidade, as pessoas que se sentavam no trono, se sentavam não apenas para governar, mas se sentavam também para julgar. Você pode se lembrar de várias situações no Antigo Testamento em que Salomão estava sentado e pessoas vinham até ele, e ele como rei, não apenas reinava, mas ele também julgava. É aquela história das duas mulheres, que o filho de uma morreu, e Salomão ameaça dividir para saber de qual das duas é a mulher. É um julgamento. O rei se assenta no trono também para julgar, não apenas para reinar. O Jesus que foi humilhado é o Jesus que virá para julgar os ímpios. Porém, na nossa vida também, às vezes a gente se sente injustiçado. Não como Jesus foi injustiçado, mas nós nos sentimos injustiçados, às vezes perseguidos, às vezes desprezados, humilhados, maltratados por pessoas que consideramos, ou por pessoas que não têm apreço algum pelo Evangelho. Mas se a esperança vem de lugares improváveis, a esperança também vem até nós para cumprir os decretos do Senhor. E os decretos do Senhor dizem que um dia toda a maldade desse mundo será julgada e que os perversos morrerão com o sopro da boca do Senhor. Se hoje está difícil manter a caminhada, saiba que a esperança vem. Jesus, que foi morto como um cordeiro, retornará. A esperança virá para nós como um leão para cumprir os decretos do Senhor. Uma das imagens mais bonitas da literatura que eu gosto, uma das minhas preferidas, é a imagem
que o C.S. Lewis pinta no final das Crônicas de Nárnia, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, quando Aslan, por conta dos pecados de Edmundo, é levado até a mesa de pedra, e ali aquele leão é sacrificado pela rainha branca, pela feiticeira branca. A mesa de pedra se rompe, Aslan morre, Aslan perde toda a sua força, Aslan que é um leão. Mas tempos depois, Aslan, que foi aquele que com o rugido da sua boca criou toda a terra de Nárnia, todos os limites de Cair para Avel, Aslan ressuscita, Aslan revive, e como um leão vem para destruir todos os inimigos que acabam com a terra de Nárnia. É uma metáfora que C.S. Lewis traça para mostrar aquilo que Jesus faz por nós. A esperança vem para cumprir os decretos do Senhor. Jesus cumpriu os decretos do Senhor, indo até a cruz por mim e por você. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, e virá para julgar a nossa causa, virá para destruir o nosso inimigo com o sopro da sua boca, com o rugido da sua boca, e para nos libertar de uma vez por todas daquilo que nos aprisiona. A esperança vem de onde menos se espera. A esperança vem para cumprir os decretos e os desígnios do Senhor, mas a esperança também vem para restaurar o equilíbrio cósmico que havia sido perdido. Se você olhar, uma coisa muito estranha aparece nos versículos seguintes de Isaías, imagens muito estranhas, imagens muito improváveis também de acontecer, a partir do versículo 6. O lobo habitando com o cordeiro, o leopardo se deitando junto de um cabrito, o bezerro e o leão andando junto com o animal cevado, e um pequenino, uma criança, guiando o bezerro, o leão e o animal cevado. A vaca pastando junto com a ursa. As duas vão dar crias e deixar as crias brincarem juntas. O leão vai comer palha junto com o boi. A criança de peito vai brincar na toca da cobra. O menino desmamado, o bebê que está engatinhando ainda, vai entrar na toca do basilisco, que é uma outra espécie de cobra também. Não se fará mal nem dano algum, é o que diz o versículo 9. Em todo o santo monte do Senhor, e aqui a gente viu hoje de manhã que o santo monte do Senhor é uma metáfora para toda a terra, para todo o cosmos, toda a criação. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte, porque a terra, não o monte de Sião, lugar geográfico em Israel, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia, não os judeus apenas, não os descendentes sanguíneos de Abraão apenas, mas todas as nações recorrerão àquela raiz de Jessé, lá do comecinho, o broto improvável de Jessé. As nações virão ao monte do Senhor, que é toda a extensão da terra, porque a raiz de Jessé estará posta por estandarte, por bandeira dos povos, e a glória será a morada desse descendente de Jessé. Quando eu leio esses versículos aqui, a partir do 6 até o 10, eu me lembro muito de uma imagem comum nas revistinhas que são distribuídas por uma denominação que a gente considera uma seita. Essa imagem que está aí na tela de vocês, a Raíssa vai mostrar para vocês, é muito engraçado. Você vê que tem uma criança brincando com a cobra, um lobo deitado do lado do cordeiro, a ursa e a vaca, o leão comendo palha junto com o boi, o leopardo e o cabritinho do lado. Algo muito improvável, que por muitas vezes eu vi várias pessoas tirando sarro dessa imagem. Mas é exatamente isso que o texto de Isaías está descrevendo. É exatamente isso que o texto de Isaías está escrevendo. Seria uma utopia, Tássio? A esperança que nós pregamos, ela vem para restaurar o equilíbrio cósmico. Aquilo que hoje parece improvável de acontecer, aquilo que hoje parece muito difícil de acontecer, vai acontecer.
Porque a raiz da nossa esperança, o brotinho da nossa esperança, Jesus, há de restaurar o equilíbrio. Talvez na sua vida você experimenta um profundo desequilíbrio. Desequilíbrio emocional às vezes, desequilíbrio de saúde, você tem muitas oscilações na sua saúde, dia que você está muito bem, dias que você está mal, com muitas dores. Talvez hajam desequilíbrios de ordem financeira na sua vida. Talvez hajam desequilíbrios relacionais. Na sua família ninguém consegue se entender, dentro da sua casa é um pé de guerra. Talvez existam muitos N desequilíbrios na sua vida. Porém, quando o reino cósmico da raiz de Jessé vier, quando o reino cósmico de Jesus for reestabelecido de uma vez por todas, a terra inteira vai se encher do conhecimento de Deus de tal forma que ela vai experimentar novamente o equilíbrio e tudo aquilo que hoje está desequilibrado vai voltar para os seus eixos. Israel, que experimentou desequilíbrio no exílio, o Israel que não conseguiu crer no Jesus, no Emanuel enviado para eles, esse mundo que hoje não consegue reconhecer Deus, não consegue acreditar, confiar, entregar a sua vida para Ele, esse mundo vai reconhecer e o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar, e nenhum mal será feito no monte do Senhor. Isso não é uma utopia como essa imagem sugere, isso é verdade, o equilíbrio será trazido de volta. Talvez você sofra desequilíbrio hoje porque você perdeu um ente querido. Você sofre o desequilíbrio hoje porque algum ente querido está no hospital. Você sofre desequilíbrio hoje porque o medo te sufoca. Você sofre desequilíbrio hoje porque você não consegue lidar com suas emoções, com as suas finanças. Você não consegue lidar com seu filho rebelde dentro de casa. Você está experimentando desequilíbrio em todas as áreas da sua vida. Calma. O Cordeiro que ressuscitou como um leão, há de vir e há de restaurar a ordem, há de restaurar o equilíbrio. Ele há de acalmar os seus ânimos, e Ele há de te trazer novamente a esperança. Cristo é a nossa esperança. E esse governo de Cristo, que é a nossa esperança, vem de onde nós menos esperamos. Vem de pessoas simples como aquela senhorinha da minha igreja que pregava para pessoas no ponto de ônibus. Cristo é a nossa esperança, o seu governo vem de onde nós menos esperamos. Mas Cristo, que é a nossa esperança, também vem para cumprir os decretos do Senhor, realizando obras e atos poderosos, curando enfermos, expulsando demônios, mas também julgando os ímpios e os maus e os perversos. Cristo é a nossa esperança. E embora hoje na nossa vida nós experimentemos um profundo desequilíbrio, Ele que é a nossa esperança, vem. Ele virá para restaurar o equilíbrio perdido. Essa é a mensagem mais poderosa que a igreja de Jesus pode carregar nessa terra. O nosso Rei, o nosso Redentor, a nossa esperança, sim, morreu, mas Ele não foi queimado como as árvores altas e poderosas daquela floresta. Ele é um brotinho de esperança que nasce e que um dia virá como uma árvore poderosa, e à sua sombra nós nos aninharemos, nós nos reuniremos à sombra desse que hoje é um brotinho, mas que virá para cumprir os decretos do Senhor e se tornará uma grande árvore. Cristo vem, e essa é a mensagem que nós anunciamos, essa é a nossa esperança. Se você está desanimado hoje, volte os seus olhos para o broto de Jessé, um broto improvável sim, mas um broto que virá para restaurar todo o equilíbrio que hoje está perdido. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero convidar o pessoal da música já para vir aqui. Querido Deus, nós te agradecemos.
Nós te agradecemos porque a nossa esperança não está colocada na instabilidade dos nossos dias ou na instabilidade dos nossos sentimentos, mas a nossa esperança está em Ti. Nós não olhamos, Senhor, para os poderosos desse mundo, nem para os poderosos dessa terra, mas olhamos para o Senhor. Nós olhamos para o Senhor, que é o grande herói da nossa história, aquele que pode nos libertar da maldição cósmica na qual nós nos metemos, ó Deus. Por isso queremos entregar mais uma vez ao Senhor o controle das nossas vidas e voltar os nossos olhos para o Teu governo de esperança. Nós queremos voltar os nossos olhos para o Teu governo de esperança. Queremos voltar os nossos olhos, ó Deus, para as promessas do Senhor de que um dia o Senhor virá, enxugará dos nossos olhos toda lágrima e sim acabará com todo o mal, com toda a perversidade desse mundo. Nós queremos olhar mais uma vez para o Senhor e esperar, ó Deus, pela Tua redenção, pelo momento em que o Senhor trará novamente às nossas vidas e aos nossos dias o equilíbrio antes perdido. Senhor, eu oro agora por cada um dos meus irmãos que porventura estejam se sentindo perseguidos, maltratados, angustiados, desolados, pelos meus irmãos que sentem que estão com a vida em desequilíbrio, ó Deus, tem misericórdia deles, vai ao encontro deles e renova, Deus, no coração deles a esperança, que a esperança deles seja colocada no Senhor, em Cristo, o Cristo que virá como um leão para nos resgatar, para trazer de volta o equilíbrio, para cumprir os decretos do Senhor e para governar sobre nós com graça, com justiça, com verdade e com vida. É o que te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.